né? Vamos fazer a nossa prece, vamos focar os nossos sentimentos, pensamentos, todos voltados para este momento, pedir que a proteção de Deus, que Jesus, nosso amigo maior, possa nos envolver, nos estimulando cada vez mais a esses aprendizados. E pedimos, Jesus, amigo, que nos fortaleça para que nós nos esforcemos cada vez mais em transformar esses conhecimentos, esses estudos, esses momentos de reflexões em atitudes, em qualificar os nossos pensamentos e sentimentos, que nós possamos, Senhor Jesus, nos tornarmos útil aonde a vida nos colocou, junto com os nossos companheiros de caminhada e aqueles novos que nós iremos encontrar. Mais uma vez, nós agradecemos essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos por esse canal novo que desperta desafios para nós e pedimos que a sua luz nos acompanhe durante todo esse estudo, abençoando a cada um de nós aqui presente dentro dos seus lares. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade e que a paz de Deus nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, primeiramente, meu nome é Marli, não conheço, tem muita gente que eu não conheço. Seja bem-vindo, é bom ver o grupo cheio, grande, né? E tomara que todos nós juntos aprendamos alguma coisa ao final desse estudo. Antes de nós iniciarmos, como a Simone falou, hoje nós vamos iniciar literalmente falando o primeiro capítulo. Eu gostaria só, porque esse capítulo é de falar alguma coisa, criar um cenário para que nossa mente se reporte lá dentro desse cenário. Primeiramente, as duas figuras principais desse capítulo são dois senadores. Então, eu gostaria de falar muito rapidamente como que funcionava o Senado naquela época. Aliás, o Senado era uma instituição. Marli, travou a internet, Oi? né? Travou, Marli. Uai, eu estou ouvindo você. Agora a gente voltou. Voltou. Ué, eu não perdi. Bom, então eu estava falando para vocês, e agora? E agora? Oi? Oi, pode? Estamos ouvindo, pode retomar. Uhum. Então, eu estava falando para vocês, eu vou falar muito rapidamente sobre um pouquinho da história, né? Porque o objetivo principal desse estudo não é estudar história, né, romana. Aliás, é apaixonante a gente estudar realmente, né? Eu sou apaixonado por esse assunto da história, mas só que não é esse o objetivo. Se a gente voltar lá no prefácio, com as palavras de Emmanuel, quando ele vai dizer assim, que quando ele se propôs a escrever essas obras, ele diz aqui assim, a fim de algo aprenderes das dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Isso palavra dele. Quer dizer, o objetivo da obra, para que ele se propôs a contar a sua história, foi para que justamente servisse para nós refletirmos, analisarmos. Então, esse é o objetivo. Mas eu vou falar um pouquinho coisa da história, para a gente entender como que era o cenário romano daquela época. Então, eles eram dois senadores. O Senado era uma instituição muito respeitável naquela época, né? Era de forma... eles eram compostos de patrícios. Quem que eram os patrícios? Eram as famílias mais abastadas, mais ricas da sociedade. Era interessante lembrar que eles não recebiam para ser senadores, ao contrário, eles deveriam contribuir para o Estado romano, monetariamente falando. Eram, então, vindo dessa classe, dessa casta, né, alta, vamos dizer, a ponta da pirâmide da classe romana, que eram
patrícios, né? Vou falar um pouquinho, depois, abaixo dos patrícios, tinha os plebeus, que eram romanos também, cidadãos romanos, mas de um poder aquisitivo um pouco menor, mas também eram ricos, eram comerciantes, enfim. E eles, durante um período, lá no período da República, eles também tiveram representação dentro do Senado, porque, a princípio, o Senado era composto apenas desses membros da família patriarcal. Era hereditário, por sinal, né? Então, ia passando, alguns depois passaram no tempo do Império de Augusto, o imperador tinha a possibilidade de indicar senadores, né? Então, eles eram uma classe bastante respeitada. Eles não tinham salário, mas eles tinham alguns privilégios. Por exemplo, nas cerimônias públicas, eles tinham os melhores lugares, eles tinham um tipo de veste característica que caracterizava que eles eram senadores, aonde eles entravam. A Simone nos mostrou, era um tipo de uma túnica coberta com, depois tinha um barrado assim púrpuro em volta dessa túnica, sandálias especiais. Enfim, eles tinham uma referência muito grande dentro do universo romano. Então, no período de reinado da monarquia, tinham assim, quem mandava realmente era o rei, mas eles tinham a faculdade de escolher, eles que eram votados no ambiente do Senado. A escolha do rei, quando o rei morria, não era uma coisa hereditária, era um novo nome, nesse período em que não tinha escolha, dois exercer a administração de Roma, e eles faziam e votavam o nome do próximo rei. Então, eles tinham realmente uma importância. Mas o período áureo, realmente, do Senado romano foi na República, porque eles tinham, além de ser legisladores, de fazer leis, eles tinham um poder muito grande, porque Roma era governada por um governador e 2 cônsules. Esses cônsules eram votados e escolhidos entre os senadores. Então, era bem importante. Já quando entrou o Império com Augusto, eles perderam um pouco daquela força, mas não deixaram de ser importante. Tanto que eles continuaram o caráter judicial, político. Eles, por exemplo, tinham como, às vezes, contestar alguma ordem, alguma determinação do imperador. Eles que puniam, por acaso, se um cidadão romano ou um senador tivesse sido pego em corrupção ou com uma atitude desleal, eles que julgavam, eles que condenavam. Enfim, apesar de não ter aquela força que eles tinham na República, continuavam sendo importantes. E eu queria ler aqui rapidinho para a gente ver assim, como que eram os requisitos para ser senador. Os senadores eram obrigados a ter um caráter moral elevado. Então, por aí você já vê, a gente já analisa o nível desses senadores. Eles precisavam ser ricos, porque não eram pagos pelos seus empregos. E esperavam-se que, ao contrário, gastasse uma parte da sua fortuna ajudando o Estado romano. Eles não poderiam ser banqueiros, olha só que interessante, para não ter, né, pressão econômica. Não podiam ser banqueiros, participar de comércio exterior ou mesmo cometer um crime. O crime, inclusive, era julgado pelo próprio Senado. Então, né, com esse cenário, eu vou pedir um pouquinho, Malu, coloque para nós, por favor, aquele slide. É rapidinho, gente. Eu pedi ajuda para universitários, gente, porque eu não conseguia. Vocês estão vendo aí como que eram as moradias? Por que eu vou falar um pouquinho? Porque nesse iniciozinho aqui,
O Pablo, que é o nosso personagem principal, ele vai falar muito no início como, né, que ele passava de um lugar, ia para o outro, então, para a gente visualizar como que funcionava. Todos estão vendo? Sim. Estou passando lá, Malu, pode passar. Pode passar? Pode. Então, vamos lá. A primeiro slide. Mais um pouco, mais um. Aí, ó, aí eu trouxe esse mapa porque, para a gente ver, esse traçado em vermelho é Roma, é onde está localizado Roma. E esses outros pontos, assim, são o nome das 7 colinas onde Roma foi erguida. E ele vai citar, logo no comecinho do nosso texto, lá na pontinha aqui, ó, Aventino. Aventino era uma das colinas. E a gente vai lendo, vai percebendo que onde ele morava é nessa região do Aventino. Tá? Vocês vão ver outro nome que vai ter aqui no texto, eu gostaria lá, Esquilino. É um outro tipo, uma outra colina. Então, você vê que toda essa região de Roma eram 7 colinas. Roma estava situada em cima dessas colinas. Esse azul que vocês estão vendo é o rio Tíber, que margeava, né? Que Roma, e uma parte da cidade era margeada, não muito próxima, porque a fama desse rio era de ter muita inundação. Pode passar, Malu. Aí, ó, ele vai dizer em algum trecho lá na frente que existia casas populares. Eu fiquei pensando, como seriam essas casas populares? Eram esses prédios, ó, chamados insúlana, que são... você vê que é tipo um sobradinho, né? Olha, já existia sobradinho naquele tempo, hein? E ali moravam as classes mais pobres da população de Roma. Não era em todo lugar que tinha, mas na cidade tinha esses prédios assim, onde morava, ou vamos dizer, os plebeus, aqueles pobres, aquele povo mais pobre. Pode passar. Aí tinha as vilas, que existia dentro da cidade, mas mais dentro da área rural, né? Essas vilas grandes, assim, com esse pátio. Então, era só uma ideia para a gente ver como eram as moradias de Roma. Mais uma, Malu. Aqui, essa palavra átrio, que nada mais é do que a parte a primeira da casa, né? Quer dizer, era toda muito suntuosa, né? Era, vamos dizer assim, o vestíbulo, né? A parte que você entrava na casa, né? A gente vai ver que tem uma abertura retangular lá em cima, que é chamada, deixa eu ver aqui, porque eu me perco um pouco com esses nomes, era chamada, essa parte aí, era uma, se não me engano, é concúbio, porque ele recebia, aí que era uma abertura para receber a água da chuva. E esse retângulo embaixo era o chamado concúbio, que era o lugar onde armazenava a água da chuva. Toda casa romana tinha mais ou menos essa característica. Isso eu estou falando da casa dos patrícios, né? Vamos lá, mais um. Ô, Marli, como que era, Marli? Que eu não entendi direito a parte que tinha água. Volta lá, Malu. Volta lá. A parte lá de cima chamava concúbio, que é a parte aberta, vamos dizer, no teto, que por onde a água da chuva caía nesse outro retângulo de baixo, que chamava concúbio. É o mesmo nome, as duas? É que não, eu estou falando bobagem. Em cima chamava concúbio, e embaixo incúbio. Ah, tá. Em cima, concúbio, que é o retângulo que era aberto no teto, que recebia água, e embaixo o armazenamento era feito neste incúbio, e in, vamos dizer. Tá, entendi a diferença deles, tá. Obrigada, Marli. Vamos lá. Aí essa era a primeira entrada da casa, né, onde a visita chegava.
Aí nós temos o tablino. O que é isso? É uma antessala. Depois desse primeiro átrio, tinha essa antessala, ela geralmente vinha após, onde a pessoa ficava ali, recebia os convidados, um cliente fazia negócio, era uma antessala. Você pode ver que é próximo aonde tem em público, olha lá, o retângulo ali com a água. Vamos lá. E aqui ele também vai citar em determinada parte que eles vão para esse peristílio. O que é isso? Essa área assim, ó, rodeada de colunas, geralmente um jardim no meio, e uma área toda coberta, um corredor, vamos dizer assim, todo coberto, rodeado de colunas. Tudo isso, gente, de mármores e com, né, coisas maravilhosas. É que eu não quis colocar muita coisa, porque senão a gente ia perder muito tempo nisso, mas eram áreas luxuosas. Travou. Eu acho que a Marli travou, eu percebi, também demorei um tempinho aqui. Vamos lá. Voltou. Marli, você travou para nós, Marli, esse Mas, slide aí. Mais gozado. Para mim, aqui está funcionando. Pois nós não ouvimos. A Eu não sei internet oscila um pouco, Marli, aí às vezes ela dá uma travada. Eu vou fazer assim, eu vou sair do Wi-Fi, vou ficar só no 4G. Espera um pouquinho aí, vamos ver se vai melhorar. De repente, pode ser isso. Deixa eu sair do Wi-Fi. De repente... Marli, depois podia dividir isso aí com a gente, hein? Tá muito bacana. Com os nomes todos, né? São nomes diferentes, né? Vai estar gravado, né, gente? Vai estar tudo gravado. Mas e voltou, gente? Voltou. Eu saí do Wi-Fi, eu desliguei o Wi-Fi, depois e deixei só no 4G. Vamos ver se vai funcionar. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, vamos lá. Então, diante desse cenário, né, que rapidamente... Ixi, está travando. Uma criança chorar... Ixi, peraí. Tá bom. Se alguém tiver com o microfone, né, é bom a gente fechar, né? Uhum. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a ler e nós vamos fazendo uma interrupção e comentário. Eu gostaria, assim, que alguém que tivesse que fazer qualquer comentário, por favor, fique à vontade, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, 2 amigos. Os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, que é o rio que ladeava Roma, ladeando o Aventino. O que é o Aventino? Aquela colina que nós acabamos de mostrar no mapa, uma das colinas onde Roma foi construída, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Então, à tarde, estava se armando um temporal, desse tipo como, de vez em quando, arma aqui na nossa cidade. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiro próximo, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito ao sopro dos primeiros ventos da noite. Olha só. Por isso que me chamou a atenção em procurar o que eram essas residências coletivas, né? Aí foi que eu encontrei aquela ínsula, parece uma coisa assim, que é aquelas residências coletivas, que moravam várias famílias, né? Ali, tipo
esses nossos condomínios assim pequenos que nós temos por aqui, que é bem comum. Então, isso vem caracterizar o quanto aquele povo era realmente já evoluído intelectualmente, né? Há de convir que, quando a gente lê A Caminho da Luz, né, a gente percebe realmente o que Emmanuel quer dizer, né, com uma geração de espíritos intelectualmente evoluídos que vieram à Terra dar a sua contribuição para a evolução do planeta, né? Porque você vê que aquele modelo é um modelo que até hoje se usa nos nossos edifícios, para os condomínios, que tem vários. Eu mesmo moro num condomínio tipo daquele lá. Então, é interessante isso, né? Entre as construções elegantes e sóbrias que exibiam mármores preciosos no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente. Do que ele estava falando? Da residência do senador Públio Lentulus Cornélio, que era realmente com a pompa, com o luxo, com a elegância ao cargo que ele exercia. Ele pertencia a uma casta, a casta mais alta da sociedade romana. Ele pertencia aos patrícios, né? Então, a residência que ele morava era de acordo com aquilo, com a posição, vamos dizer assim, na sociedade que ele exercia. Era, de fato, a residência do senador Públio Lentulus Cornelius, homem ainda moço, que, à maneira da época, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam, como descendente da antiga família de senadores e cônsules da República. Então, como nós vimos, a participação no Senado era hereditário, vinha de pai para filho, né? Era tirar, às vezes houve um período que houve indicação por parte do imperador, mas normalmente eram dessas famílias que passava de pai para filho aquele cargo. E uma coisa interessante que eu não comentei, mas que me chamou a atenção, que o Senado romano chegou a ter quase 900 senadores. Na época da República, chegou a ter 600. Aí chegou um determinado tempo, uma época, por interesses políticos, principalmente na época de Júlio César, ele indicou várias pessoas para ser senadores, por interesse político, né? E chegou até ao número de 900 senadores. Com o advento de Augusto, ele cortou bastante desses cargos, viu? Cortou e matou também um pouco desses senadores, né? Que chegou ao número de 60. Parece que nessa época do Augusto tinha apenas 60 senadores. Mas vamos lá. O império fundado com Augusto havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privados do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e a dignidade das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes da hierarquia social. Quer dizer, apesar de eles não terem assim um poder decisório na administração política de Roma, eles eram considerados importantes. Eles eram aqueles que, eu diria assim, que eles eram meio a rainha da Inglaterra, porque nas cerimônias oficiais, eles iam, se faziam presente. Então, eles tinham também, entre eles, realmente também, talvez pelo histórico de participação no governo na época da República, eles questionavam muitas vezes as decisões, sim, do imperador, né? Mas era nesse cenário que ele está nos narrando. Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era.
Públio Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus. Nós vamos ver muito esse nome, o amigo dele, grave bem esse nome, Flamínio Severus, reclinado no triclínio. E, na verdade, esse triclínio, eles ficavam na sala de jantar, vamos dizer assim. Era um móvel, que, na verdade, o móvel chama ciclínio. É como se fosse uma... Não tem aquele sofá de analista que a gente vê no cinema, que tem um lado que tem um encosto e embaixo, e na sequência é liso? Então, era mais ou menos isso. Podia ser de madeira, de outros de mármore, muito chique. Então, O divã, o Marli, exato, tipo um divã, palavra. né? Isso, exatamente isso, um divã. Então, era como se fosse, na sala de jantar, normalmente tinha 3 ou mais, mas normalmente eram 3, por isso que fala triclínico, e eles almoçavam, faziam refeição ali, reclinado, era o costume, né? Eu fiquei imaginando, porque eu tento imaginar naquela época como que era difícil comer inclinado, mas era o hábito, talvez porque manuseavam muito o alimento com a mão, né? Então, era mais fácil de alimentar. Então, era com uma mesa no centro ou na ponta, e ali eles faziam as refeições, né? E era justamente nesse local que estava o Públio com o Flamínio. Então, eles estavam reclinados no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, olha aí, a outra personagem importantíssima nessa obra, Lívia, a esposa, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca, aliás. Eu queria só abrir um parêntese. Essa classe escrava que existia, e vinha essa mão de obra escrava era comum. Os patrícios, os plebeus, todos tinham escravo. E os escravos vinham dessas regiões, desse povo que o Império Romano ia tomando, ia dominando essas regiões, fazia muitos de seus habitantes originais como escravos. E é bom que a gente tenha ideia que a gente tem ideia de escravo assim, ignorante, que não tinha conhecimento de nada, né? Que só servia para serviços braçais, não. Tinha escravos, né? Porque eles eram trazidos dessas regiões que tinham uma vida própria, que até então, antes da tomada do Império Romano, eles tinham vida própria. Então, muitos tinham profundos conhecimentos. Então, eles eram trazidos, muitos desses escravos era administrador, era contador, enfim, não era assim só para serviço braçal, não, que o escravo, a mão de obra escrava era utilizada por esses romanos, não, para a parte do administrador. Nós vamos ver no decorrer aqui, às vezes, para cuidar dos filhos, sabe? Enfim, eles não eram, assim, era uma mão de obra qualificada também, né? Não era só uma mão de obra para servir para trabalhos manuais ou trabalhos braçais. Eles eram professores também, né, Marli? Oi? Eles eram professores também, né? Sim. Escravos professores. Exatamente. Era mão de obra escrava, mas não quer dizer que eles eram desqualificados. Tinha muitos que eram bastante qualificados, às vezes até mais do que os seus próprios senhores, né? Sim. Então, vamos lá. O anfitrião, que era o Públio, eu toda hora falo Pablo, gente. O Públio era um homem relativamente jovem, ele aparentava em torno de 30 anos, né? Aparentando menos de 30 anos, não obstante o seu perfil orgulhoso e austero. É interessante aqui fazer um parêntese, porque a gente começa a lembrar da imagem que nós conhecemos de Emmanuel, que realmente ele parece que ele fez questão de trazer essa imagem dessa encarnação como Públio Lentulus, né? Ele tem um porte, um semblante, né? Um semblante orgulhoso no bom sentido, né? Assim, então ele fala, tem um perfil orgulhoso, austero,
aliado à túnica de ampla barra púrpura, que era a roupa característica dos senadores, né? Que impunha um certo respeito a quantos se lhe aproximavam, constratando com o amigo, que, revestido a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cães precoces, empenhor de bondade e experiência de vida. Então, enquanto um tinha aquele porte viril, aquele porte austero, que impunha o respeito, o outro apresentava aquele tio, vamos dizer assim, mais carinhoso, né? Ele tinha 45 anos nessa época, quer dizer, uma diferença de 15 anos. E aqui eu gostaria de uma coisa que me chamou muita atenção, é o grau de amizade que eles tinham. Eles tinham realmente uma amizade sincera. Não era uma amizade formal, não era uma amizade apenas pelo cargo, uma amizade social, mas sim, de fato, ele era amigo. Esse Flamínio, é interessante que ele se punha assim como aquele irmão mais velho do Públio, como a querer orientá-lo, a querer, por exemplo, protegê-lo. Então, essa figura é muito bonito de ver a amizade dos dois. E, além disso, também essa amizade se estendia às esposas. A Lívia, com a esposa do Flamínio, se não me engano, chama Calpurnia, lá na frente nós vamos ver esse nome, elas eram amigas também, né? Então, é muito interessante. E a impressão que a gente tem é que, mesmo que havia aquelas festas, aquelas ostentações, eles eram mais reservados, eles tinham um tipo de vida, dá-se essa impressão, mais reservada, mais contida, mais família, mais familiar. Aliás, isso era uma característica muito grande dos romanos, né? Eles valorizavam muito os laços familiares, né? E essa é uma característica positiva dessa civilização romana. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristílio, aquela sala, antessala, lá perto do átrio, né? Por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do firmamento prenunciava a chuva iminente. A verdade, meu caro Públio, exclamava Flamínio pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se, sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso da tua filhinha? Então, havia uma preocupação clara, visível. O amigo percebia essa preocupação do Públio por causa da doença. Nós vamos ver aqui no decorrer do livro que a Flávia, a filha caçula, né, do Públio, ela tinha lepra, né? Agora, vocês imaginem, para um senador, orgulhoso senador romano, ter um filho, uma filha, querida com lepra. Porque era uma doença desprezada, as pessoas precisavam ser abandonadas, elas não eram tratadas, elas eram abandonadas, jogadas num canto mais longe para morrer, sabe Deus lá por quanto. Isso me fez pensar como que ainda, até hoje, você sabe que eu me lembrei quando eu estava lendo assim, eu me lembrei da AIDS. Você lembra quando surgiu a AIDS aqui entre nós? Que ficou rotulado como uma doença de homossexualismo, então as pessoas eram vistas, né, quando se sabia que alguém, uma pessoa, será o que fez? Será, sabe? É um preconceito que até hoje ainda existe entre nós. É interessante como que nós somos orgulhosos, né? Então, imagine para aquele coração daquele homem ter uma filha
com suspeita de lepra. O que ele ia fazer com aquela criatura? Abandonar como era de se fazer? Como era, não tinha cura, né? Então, realmente ele trazia no semblante toda a preocupação que essa situação lhe causava. Então, vamos lá. Infelizmente, retorquia o Patrício com amargura. Já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nestes últimos dias, minha pobre Lívia levou a distrair-se em nossa vivenda de Tubir. Lá tem uma nota, né, que hoje é uma cidade, né? Tubir hoje é uma cidade de Tivo. Procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio da ciência dos nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico. Já pensou o medo do médico falar que era lepra, né? Para o senador, para a filha do senador romano? Onde que eu estou? Em razão da sua... Não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentia e pelo nosso paternal desespero. Mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tubur presume tratar-se de um caso de lepra. Aí, imediatamente, o Flamínio, já tomando as dores, né, do amigo, disse: é uma presunção atrevida e absurda. Aí ele continua: entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo, e são eles o instrumento de nossos trabalhos de dia a dia. Quer dizer, olha o orgulho gritando, quer dizer, da nossa não pode ter vindo essas doenças. Não é? Nós temos os nossos antepassados, mas nós estamos rodeados de escravos. Mais uma vez, jogando por uma classe menos privilegiada socialmente a culpa daquela desgraça, né? Daquela peste, como aconteceu agora nos nossos dias, né? Quer dizer, quando surgiu o advento da AIDS, era de uma atitude promíscua dos homossexuais. Depois percebeu-se, descobriu-se que não é exclusivamente dos homossexuais, né? A doença é proveniente da transfusão de sangue, enfim, de muitas outras situações. Mas você vê que, no primeiro momento, nós, dentro do nosso orgulho, a gente procura jogar a culpa para uma classe inferior, para os menos favorecidos, né? Então, essa é uma coisa que eu fiquei pensando assim, né? E também... Marli, posso dar um adendozinho aí? Sim, por favor. Olha, falando sobre um pouquinho só de história da hanseníase, né? É uma doença que mais antigas, apareceu mais ou menos no Egito, nas primeiras, né? Em 4.300 a.C. E na Europa era desconhecida mesmo. E ela foi sendo conhecida depois na Europa em torno de 150 a.C., tá? Entendi. Só para dar um adendozinho. Não, é interessante. Não, mas isso é muito interessante. Então, você vê que todo esse tempo, agora você falando isso, quer dizer, todo esse tempo transcorrido ainda havia um tabu profundo, né? Justamente porque não tinha cura e era altamente transmissível, né, Alexandra, não é isso? Era transmissível à época, sim, porque hoje a doença é tão antiga, de 4.300 a.C., e a doença é tão antiga que ainda existe nos dias de hoje. É claro que nos dias de hoje, essa bactéria ela é tratável, né? Já tem os antibióticos e tudo. Mas não é um tratamento assim, igual que a gente toma 7, 10 dias de antibiótico. Não, é um tratamento mais lento, mais demorado. Mas olha só, é doença mesmo do nosso planeta, vamos dizer assim, né? Alexandra, pode falar. Em que região que você falou que surgiu 4.300 anos antes de Cristo? No Egito. Tá.
alguns historiadores, eles colocam a África como o berço dessa doença, né? É? Sim. E eles dizem também aqui nessa... Eu fiz uma pesquisa na Breve História do Tempo, mas eu não quero tomar o tempo da Marli, né? Sim. Mas é interessante esses adendos. Então, o Alexandre, à medida que ele foi acumulando escravos, eles supõem, tá? Os historiadores supõem que é este acúmulo de escravos, quando ele foi expandindo o território, que fez a disseminação aí da doença também. Ah, entendi. Pode ser até por isso, então, que ele cita isso aqui, né, Alexandra? Então, Sabe pode que ser, Roma mas está cheia de escravos. Quer mas dizer a que... gente não pode tirar, por exemplo, o orgulho que você está falando, Não, porque sim, nós estamos em 31 DC nessa história agora, né? sim, sim. Então, pode Eu vir em creio, qualquer família, independente de... sim, sim. Mas só que, para um senador romano, aquilo era uma coisa que perturbava. Como nós vamos ler mais um pedacinho, aí nós vamos entender mais essa angústia, né? Ele vai falar um pouco mais dessa questão, por que a filha dele, né? Então, vamos lá. É verdade, concordou Flamínio com amargura. Um laivo, né, quer dizer, um sinal de perspectiva sombria, transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. Me lembrei aqui de Amália, porque ele falou uma coisa, a queda da chuva de uma forma tão poética, lembrei lá da nossa amiga Amália. E o pequeno Plínio? Quem que era Plínio? O filho mais novo do Flamínio. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Estava falando o Flamínio, né? Calpurnia, que é a esposa dele, a esposa do Flamínio, atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos 12 anos incompletos. Então, o filho mais novo do Flamínio tinha 12 anos. Ele tem um outro filho que vai aparecer mais adiante, que chama Agripa, se não me engano. Às vezes, é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, quer dizer, esse é um escravo liberto, né? Um ex-escravo, ele é liberto e trabalha para o Flamínio. Só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. Então, você vê, esse Parmênio era vamos lá, Parmênides. Esse Parmênides, ele é um escravo que ajudava a tomar conta dos dois filhos do Flamínio. Você vê, e ele ajudava, era um treinador, ajudava nos exercícios, enfim, acompanhava os meninos nisso. E então, voltando a falar do Plínio, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagine que, num momento de irreflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte. A Simone nos mostrou como que é o Campo de Marte. Era uma região de mais ou menos uns 2 quilômetros. Lá era um lugar onde havia corrida de bigas, e esse Plínio foi lá participar. E saiu-se muito bem, como diz aqui, obtendo um dos lugares de maior destaque. Quando contemplo meus dois filhos, lembro-me sempre da tua pequena Flávia Lentúlia, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Quer dizer, havia uma intenção de unir o Plínio à Flávia, quer dizer, para que as famílias permanecessem cada vez mais unidas entre si, né? Vamos lá.
Públio ouvia o amigo calado, como se a inveja lhe espiçacassem o coração carinhoso de pai. Todavia, revidou, apesar dos nossos projetos, quer dizer, que já existia entre eles um projeto, uns planos de unir os dois, né? Os augúries, quer dizer, os desejos, os pressentimentos, não favorecem muito nossas esperanças, porque a verdade é que a minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atirada ao Velabro. O que é Velabro? Um bairro da antiga Roma e que se localizava sobre um pântano. Era um lugar pantanoso, abandonado. Mas depois da era, interessante que depois, até a era de Augusto, era assim, depois ele transformou esse subúrbio romano, né? Ficou um lugar até aprazível, depois, futuramente, era um lugar até que servia de morada para os patrícios, né? Mas, nessa época, ele era um lugar pantanoso, lá tinha um cemitério, lá tinha um depósito grande de lixo, que recolhia o lixo da cidade, e tinha uma área reservada lá para a moradia dos escravos e daqueles cidadãos mais pobres romanos. Então, era uma área de miséria, né? De um abandono. Né? Então, ele fala isso, quer dizer, minha filha parece mais uma infeliz daquelas que moram lá naquele recanto. Né? Eu fico imaginando a dor que isso representava para o coração deste homem. Né? Imagine. Contudo, confiemos na magnidade dos deuses. Aí ele responde, dos deuses? Repetiu Públio, a mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho egogitado, quer dizer, imaginado, meditado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego, esse Parmênides. Ele era um ex-escravo grego que trabalhava, né? E ele falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte no teatro da vida em outros corpos? Olha só a ideia da reencarnação que os hindus acreditavam, né? E ele, então, conversando, vamos dizer, numa das visitas que o Públio fez lá na casa do Flamínio, ele contou isso. Então, agora eu fiquei imaginando, gente, o quanto essas ideias afervilhou na cabeça desse homem, né? Quer dizer, e aí me fez pensar assim, como que o sofrimento realmente tem esse caráter de nos fazer refletir. Quando não nos provoca uma revolta, mas ele tem esse caráter reflexivo, né? E pelo menos a gente se perguntar por quê, né? O que lição, o que nós podemos aprender? Então, realmente, você vê que há 2000 anos lá, ele mesmo, com todo orgulho dele, se perguntava, por que, Flávia? Por que, minha filha? Né? Então, quando ele falou, olha, que nós voltamos num novo corpo, aí ele começou a meditar. Antes disso, o Flamínio disse para ele, de modo algum, Parmênides, né? Ele, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações, quer dizer, para disso, não leve isso a sério, né? Aí o amigo continua, que é bastante interessante, acho que vamos ler mais esse pedacinho aqui. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Olha só o que ele já começa a analisar. Como poderíamos... Oi? Eu posso falar só um negocinho que me veio à cabeça aqui? Pode. Tá vendo que esse escravo ele era grego? Igual você falou, certo? E se nós formos pensar na Grécia, né?
no livro A Caminho da Luz, Sim. no capítulo A Grécia e a Missão de Sócrates, ela vai falar lá que depois de muitos, como é que eu vou falar? De alguns espíritos valorosos que Jesus mandou para a Grécia, para começar a abrir, para a sociedade começar a ter uma maturidade, ele mandou Sócrates, certo? Isso é E conversa. todos nós sabemos o que aconteceu com Sócrates. Uhum. Então, agora, essa coletividade grega vai ladear aí os caminhos da escravidão e do morticínio, junto aos romanos. Então, eles eram mais cultos, eles eram mais amorosos, mas como eles haviam matado Sócrates, pairava, né, sobre essa sociedade grega a injusta condenação. E aí a Grécia tinha que lavar, né, como diz aqui o Chico Xavier, tinha que lavar com lágrimas dolorosas no cativeiro esse arrependimento aí, tá? Sim. Então, e os romanos, enquanto que, por exemplo, os gregos, né, eles deram dado a essas indagações transcendentais, né, ao lado espiritual. Os romanos não, eles eram mais práticos, né? Quer dizer, então esse aspecto transcendental da vida, né, essa busca por essas questões não fazia parte do cotidiano e vamos dizer, do comportamento dos romanos, mesmo esses mais intelectualizados, como os senadores, os magistrados, isso não fazia. Eles eram mais práticos, né? Então, logicamente, que a primeira ideia, por exemplo, como esse Flamínio, foi refutar, não, isso é bobagem, sabe? Ele é muito bom, mas ele fica perdendo muito tempo com essas divagações. Olha a maneira como ele trata isso. Não era do feitio dos romanos tratar desses aspectos religiosos, filosóficos, a relação que eles tinham com Deus ou com os deuses era uma relação muito humana, tanto que tinha um Deus para cada tipo, para cada circunstância, para cada ato, e era uma troca, né? Eu faço uma oferenda, eu recebo uma graça. Quer dizer, a gente vai ver isso através do estudo, que Jesus... E era uma coisa muito comum naquela região, naquele ambiente. Tanto que Jesus inaugura uma nova maneira de se tratar Deus, né? Até então, vamos dizer, Deus e os deuses eram temidos. Jesus inaugura a relação amorosa com Deus. Então, não era uma prática. Por isso que eu falo, olha, essas divagações aí não levam muito a sério, não. Mas aí, só para a gente encerrar, eu gostaria de ler esse último parágrafo. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte nesse mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do Esquilínio? Esquilínio é uma outra região, é uma outra colina onde existia, mas era uma região, era um subúrbio realmente de Roma, né? Uma região muito pobre. Então, era lá, aquela região lá, né? Aquele lugar lá. Então, como que tem essa diferença, né? É como se nós, no Rio de Janeiro, a gente olha aquelas favelas e aqueles condomínios de luxo. Quer dizer, como que fica, né? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Quer dizer, os nossos deuses não dão uma explicação razoável para isso. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Olha como deveria ser duro para ele ter que admitir isso. Mas ele começou a raciocinar. Essa é uma das razões dos sofrimentos quando ocorre na nossa vida. A gente raciocinar. Por quê? Que lição, né, que eu posso tirar disso?
que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades, quer dizer, celestiais, da divindade celestial? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Quer dizer, olha quanto questionamento esse homem trazia na alma. Quer dizer, quando ele ouviu daquele ex-escravo que a gente não falou de reencarnação com esse termo, mas que a gente voltava, que a alma voltava no novo corpo, ele começou a achar uma lógica, porque aí poderia ter a explicação da doença da Flávia. Por que uma criança de 7 anos, que prazer tem os deuses de castigar uma criança de 7 anos? Né? Onde que fica a justiça? Quer dizer, então, ele realmente isso estava mexendo muito grandemente com a cabeça do senador Públio Lentz, né? E vem assim, é uma reflexão, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação tão delicada, né? Apreensiva. Qual a lição? O que nós temos que aprender disso? Oxalá que realmente nós saiamos desse período um pouco mais maduro, né? Um pouco mais amadurecido, que a gente compreenda as razões, os cuidados, criar um olhar de solidariedade para os outros. Não é porque eu sou forte, eu não vou, se eu pegar, eu vou superar rapidamente, mas tem pessoas que não. Enfim, eu acho que tem aí a dor e o sofrimento nosso e dos nossos, né, nos faz realmente refletir. E eu acho que ele dá aí um bom exemplo dessa reflexão, né? Quer dizer, ele começa a questionar, não duvidando, ele não duvida em nenhum momento dos deuses, ele não chega nesse ponto, mas ele pergunta por quê, né? Por que razão? Né? Então, gente, nós vamos parar por aqui, porque já deu 1 hora. Deixa eu marcar aqui. Hoje é dia... Que dia é hoje, por favor?